Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para dar início a mais um novo livro que a gente vai estar lendo, o livro de Daniel. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 1 e o capítulo 2 de Daniel. Vale lembrar que o nome de Daniel ali ele significa Deus é meu juiz. Como muitas pessoas falam, é o Apocalipse do Antigo Testamento. Enfim, vamos estar meditando aí em Daniel, ver o que o Senhor tratou com ele, como que foi aí. É, Daniel ali, se a gente for olhar bem, ele foi um dos exilados também para a Babilônia, ele foi deportado para lá. Como os amigos dele, como a gente vai ver ali, o Sadraque, Mesaque, Abednego, enfim, eles estavam ali na terra da Babilônia ali, como eram jovens e muito inteligentes, dá para falar desta forma, o Senhor também derramou da sua sabedoria para com eles, e eles ali estavam ali junto ao rei da Babilônia. Então vamos meditar aí nesse livro de Daniel. É um livro muito precioso, muito bom. A gente está olhando ali os detalhes que esse livro trata conosco. Ele fala dos reinos que tiveram, o reino da Babilônia, da Pérsia, dos Medos, aliás, até da própria hoje, digamos assim, do Império Romano também, e também ele vai falar também do Império do Anticristo também, que são os pés ali. É bom a gente prestar atenção bem nesses detalhes aí e tá lendo bem. Eu vou ler com vocês, mas é bom que vocês acompanhem também na escritura de vocês e ver como que ela trata também. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 1 fala bem assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. E esse Nabucodonosor que fez isso. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem as vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles recebiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Enfim, dá para ver ali que ele queria pessoas inteligentes ali para estar servindo o rei da Babilônia. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes nomes novos. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abdinego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: Tenho medo do rei, ó meu senhor, que ele terminou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse ao rei, ao homem, então Daniel disse ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias. Peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trata os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Vale lembrar que Daniel também ele não quis se apossar das coisas da Babilônia, digamos dessa forma. Ele se manteve íntegro na presença de Deus.
Muitas vezes pessoas quando se mudam de um lugar, estão na mesa, digamos assim, de outras pessoas, se contaminam com aquilo. E vale para a gente também. Às vezes a gente também entra em locais, digamos assim, que é totalmente diferente do local na presença de Deus. Enfim, ali as pessoas acabam se envolvendo com aquelas coisas ali repugnantes, como a gente vê ali, que ele fala ali que Daniel não quis ficar impuro. Enfim, às vezes a impureza aí acaba atrapalhando os caminhos aí que deve ter seguindo aí na terra. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. Agora a gente vai ver no capítulo 2 que Nabucodonosor vai ter um sonho. Ele vai pedir para que alguém revele o que ele sonhou e a interpretação do sonho também. Então vamos ver como que fala. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos para que ele dissesse o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhe disse: Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: Esta é minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho, não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montões de entulhos. Mas, se me revelar o sonho e a interpretação, eu darei a vocês presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revele meu sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: Conta ao rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinarão enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse a favor de vocês. Contem meu sonho e sabereis que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Dá para pensar, dá para imaginar que era difícil ali, que até os magos ali, eles não estavam sabendo o que fazer, dá para entender desta forma. Eles queriam que ele contasse o sonho só para eles estarem interpretando. Os astrólogos responderam ao rei: Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais, ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Enfim, esses astrólogos sabiam que só Deus poderia revelar esses detalhes e que não vivem entre os mortais. Mas, pois bem, isso deixou o rei tão irritado e furioso que ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia, incluindo Daniel, ali o Ananias, o Sadraque, o Mesaque, enfim, que eles tomaram outro nome, o Abdinego, né? E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios, os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos.
Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhe pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelastes o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no seu sonho, e no meu sonho, e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar um mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes. Quando estavas deitado, o rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério não me foi revelado, porque eu tenho mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Enfim, essa revelação era para Nabucodonosor saber o que ia acontecer nos futuros reinos. E dá para entender que Daniel também ele ficou até ali só. Ele passa a interpretação, mas ele não, digamos assim, ele para frente ele vai explicar mais ali sobre os quatro reinos, mas até aqui o Senhor não tinha só revelado o sonho e a interpretação para ele. Tu olhasses, ó rei, diante de ti estava uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estava observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho e nós o interpretaremos para o rei. Então, esse era o sonho que Nabucodonosor tinha. Agora a interpretação. Tu, ó reis, és reis dos reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governador deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Enfim, vale lembrar que até aqui, Nabucodonosor sabia que ele era a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. E em seguida surgirá um terceiro reino de bronze, que governará toda a terra.
Finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isto quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenha visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em partes de ferro e em partes de barro, também esse reino será em partes forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isto significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Enfim, vale lembrar que esse reino que ele está falando é o último reino, que ainda está o reino, digamos assim, dá para dizer que o Império Romano ainda reina. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Vale lembrar que é Cristo Jesus. Ele é a única pedra aí, angular aí que vai esmigalhar tudo. E vale lembrar que ali ele fala também de barro. Enfim, nós somos formados de barro, mas nós somos espirituais hoje. Hoje nós somos a igreja de Cristo, igreja de Deus. Muitas pessoas falam que quando ele jogar a pedra ali vai despedaçar o barro que é a igreja. Jamais Cristo vai destruir a igreja dele que ele implantou aqui na terra. Mas enfim, o Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu, prostrou-se diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Assim o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele os designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abdenego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte real. Enfim, terminamos aqui mais uma meditação. O vídeo ficou longo. Enfim, eu comentei muito pouco até. Se a gente for pegar cada pedaço aí dessas profecias que ele falou, nossa, isso dá para a gente meditar muitos assuntos. Mas enfim, vale lembrar, eu deixo para vocês pensarem que ali no início, como o Daniel fala que a estátua tinha uma cabeça de ouro, que era Nabucodonosor, o reinado da Babilônia. Vamos ver para frente aí no capítulo 3 o que Nabucodonosor vai aprontar. Mas enfim, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais!